Meu nome é Leandro, eu sou oncologista, clínico. Eu trabalho na Clínica Oncomed, atendo também no hospital, no Instituto Horizonte e coordeno o serviço de oncologia do IPSENG, que é o Serviço de Previdência e Saúde do Estado, dos servidores do Estado de Minas Gerais. Hoje, em outubro de 2021, né? Outubro é um mês que a gente sempre lembra câncer de mama, a prevenção, a importância do diagnóstico precoce e as medidas que todas as mulheres devem fazer para poder se prevenirem ou fazer o diagnóstico precoce realmente dessa doença, que é o câncer de mama, que é a neoplasia maligna, né? Que é o tumor mais frequente que acomete as mulheres, tá? Do outro lado, o câncer de próstata é a doença mais comum que acomete o homem, e aqui a gente tem o câncer de mama, que é a doença mais comum, doença maligna mais comum que acomete as mulheres. Isso no mundo inteiro é assim. E a partir de algumas décadas atrás, surgiu aí alguma forma da gente desmistificar essa doença, que é câncer de mama, né? Então surgiu a cor rosa que corresponde à mulher, à feminilidade, né? E então se definiu como outubro rosa, o mês para lembrar, para conscientizar da importância que é a gente ficar atento e combater o câncer de mama. E a partir disso, então, surgiram-se os vários outros meses que a gente tem, né? O próximo mês é novembro, novembro azul é lembrado do câncer de próstata, e tem muitos outros meses ao longo do ano. Mas o mais importante é que a gente não fique só restrita a outubro para poder falar e prevenir contra câncer de mama. Isso deve ser feito de forma do ano inteiro, né? O ano inteiro, com todos os cuidados que a gente vai tentar, de alguma forma, falar aqui para vocês. Câncer de mama, gente, com relação, né? Vocês podem perguntar, Leandro, como eu posso evitar? Como eu posso fazer para que eu não tenha câncer de mama? Câncer de mama não é uma doença que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, mas evitar os nossos conhecimentos ainda das causas que levam a mulher a ter câncer de mama ainda são iniciais. Existem algumas medidas que são importantes para a gente poder reduzir o risco de uma mulher desenvolver o câncer de mama, mas mesmo assim eu não consigo evitar de uma forma eficaz, né? E então, se a gente consegue pelo menos minimizar a incidência do câncer de mama, qual que seriam essas medidas? A primeira coisa importante que a gente sempre fala, né, ao longo desses anos todos é a obesidade. A obesidade aumenta risco de câncer de mama, tá? O tecido gorduroso em excesso no organismo feminino, principalmente nas mulheres que já não menstruam mais, eles aumentam um pouquinho a produção de estrógeno. E esse estrógeno excedente, eles aumentam o risco de câncer de mama na mulher, principalmente na pós-menopausa. O sedentarismo, pessoal, o sedentarismo, o músculo mais fraco, menos tonificado, também é motivo de aumentar o risco de câncer de mama, tá? Isso, então, está aqui né, um bom motivo para que a gente diga não à obesidade e comece atividade física, porque isso reduz o câncer de mama, tá? Um outro fator que aumenta risco de câncer de mama também são aquelas mulheres que já não menstruam mais e que fazem reposição hormonal, tá? Isso também, a reposição hormonal na pós-menopausa também é um risco a mais que aquela mulher tem de desenvolver câncer de mama. Então, uma mulher que está nessa fase, que sente aquelas ondas de calor, os fogachos, e é preciso discutir muito direitinho lá com o ginecologista, vendo os fatores de risco que ela tem, e se coloca na balança, né, o risco-benefício de fazer a reposição hormonal, tá? O fato de ter também na família casos de câncer de mama também é um ponto a ser levado em consideração. A gente sabe que apenas 5% dos tumores de mama têm origem familiar, né? Então, passa de família
tias, primas, irmãs, né? Apenas 5% tem uma sequência genética. Então, o 95% são casos isolados. Mas mesmo assim, a gente precisa ficar atento quando você vê na família mais de um caso, né, que teve câncer de mama. E se porventura chama atenção muitas doenças presentes numa mesma família, do mesmo lado, ou paterno ou materno, é motivo de ir ao médico e de fazer talvez um aconselhamento genético, ok? Pois é, então, essas são algumas medidas que a gente tem de reduzir a possibilidade da doença atingir a mulher, né? A mulher ser diagnosticada câncer de mama. Mas, como eu falei, mesmo aquelas mulheres que fazem isso direitinho, as mulheres atletas, mulheres que não são obesas, podem ainda assim desenvolver câncer de mama, tá? Então, são medidas que a gente está na mão, mas muitas vezes, algumas vezes, elas não são tão eficazes. O que é eficaz, o que a gente precisa estar em mente agora, né, em todos os anos a gente fala sobre isso, e todo Outubro Rosa a gente lembra, é o diagnóstico precoce. Tá? Porque se eu não consigo evitar de forma eficaz, eu consigo ao menos fazer o diagnóstico precoce, né? Sendo assim, eu consigo também fazer com que aquela doença tenha uma alta possibilidade de cura com o tratamento adequado nesse contexto de doença precoce. Por isso, todo o esforço tem que ser feito para a gente poder fazer o diagnóstico do câncer de mama numa fase ainda que ele não é perceptível clinicamente. Né? Então, aquele ideia antiga de que eu não vou procurar ajuda, não, porque se eu procurar ajuda eu vou achar, né? Isso é um pensamento antigo das nossos pais, avós, que hoje não existe mais, né, gente? Hoje a gente tem que fazer o diagnóstico de uma doença, seja lá ela qual for, ainda numa fase que ela não se mostrou clinicamente ativa. Né? Então, por isso que a mamografia é o principal exame diagnóstico de câncer de mama, tá? A mamografia deve ser feita em todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, ok? Então, mesmo que não perceba nada na mama, tem que fazer a mamografia, porque sendo assim, é possível fazer o diagnóstico de uma doença pequena, a gente chama de subclínica, né? Uma doença pequena, subclínica, e isso potencializa demais a cura dessa doença, desse câncer de mama. Tá? Então, vamos lembrar disso. Mulheres a partir dos 40 anos de idade devem ser submetidas a uma mamografia anualmente, ok? Só que tem algumas famílias que têm mulheres com diagnósticos jovens, né, 40, 30 anos de idade, já tem o diagnóstico de câncer de mama. Então, se você está nessa situação ou conhece alguém que está nessa situação, normalmente a gente recomenda antecipar em 10 anos o estudo das mamas, né? A mamografia. Então, ao invés de ser 40, a gente recomenda 30 anos, ok? Então, é isso. Mamografia é o exame mais importante, por onde a gente começa para o exame radiológico para fazer o diagnóstico de uma doença subclínica, tá? É muito comum também perguntar, e o autoexame, Leandro, ele é importante? Você o autoexame é importante, não para um diagnóstico de câncer de mama, não é esse o propósito do câncer do autoexame. O autoexame nada mais é do que uma forma da mulher se conhecer. Todo mundo tem que fazer um autoexame, homens e mulheres, porque é um autoconhecimento, né? Então, normalmente eu recomendo fazer a mulher tocar a sua mama, né, de forma a tocar toda ela, de forma com a ponta dos dedos, de forma circunferencial, para sentir não só a parte superficial da mama, da glândula mamária, mas também a parte profunda. Então, um pouquinho mais de força. E naquelas mulheres que ainda têm ciclos menstruais, né, a mama, como você sabe, a mama ela é um tecido irregular, ela sente a variação hormonal, então ela muda de acordo com o mês, né? Então, aquelas mulheres que ainda menstruam, definem uma data, mais ou menos, uma semana após a última menstruação, após o último dia da menstruação. Porque mais ou menos nessa época a mama vai estar sempre estável, sempre mais ou menos similar, tá? Então você já conhece a sua mama. Se alguma coisa surgir diferente, né? Se algum nódulo que você está percebendo hoje não tinha antes, é motivo de ir ao médico. É motivo de buscar ajuda médica. Na maioria das vezes, esses nódulos não são nada,
mas o médico é que precisa fazer essa avaliação e definir. Então, você vai tocar a mama e também a axila, né? E recomendo que isso seja feito em todo o corpo. Conhecer as manchas, olha, tem uma pinta assim, uma pinta assado, e se alguma coisa, né, que você já está acostumado a ver, muda, sai daquele padrão, é motivo, né, de buscar orientação médica, tá? Então, essas são a base principal do diagnóstico precoce. Esse autoexame, como eu falei, tá? A mamografia, que deve ser feita a partir dos 40 anos de uma forma geral, e o exame clínico do médico, tá? Seja ele ginecologista, seja ele mastologista, tá? A maioria das vezes não é nada, tá tudo direitinho. Mas, em algumas situações, né, a gente identifica uma lesão da mama, né, uma lesão da mamografia que mostrou lá uma área que não alterada no exame e que levam à suspeita de que aquela área pode ser câncer de mama, tá? E a partir dali, então, o médico, né, vai fazer o exame clínico, perceber a mama, avaliar a imagem. Se for o caso, ele pede um ultrassom, se for o caso, ele pede uma ressonância para poder categorizar, classificar melhor aquela imagem, e mesmo assim deu dúvida, ele faz uma biópsia da mama. E através dessa biópsia, que é retirada de um fragmento, né, uma agulha um pouquinho mais grossa, que a gente retira parte desse nódulo da mama para poder levar para análise e aí sim dar o diagnóstico. E algumas vezes a gente está diante aí de um diagnóstico de câncer de mama, né? Uma surpresa que mexe com todo mundo, né? Essa palavra câncer de mama, ela machuca a gente porque é uma palavra muito ainda, é uma palavra muito heterogênea, gente. Ela tem câncer de mama, doenças precocemente diagnosticáveis, de um lado do espectro aqui, portanto curáveis, é isso que a gente quer que aconteça com esses exames precoces, né? Com exames rotineiros, e do outro lado do espectro aqui, doenças muito difíceis de serem tratadas, né? Então, de uma forma geral, quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente está do lado de cá. Uma chance muito grande, eu falo aqui, mais de 90% de cura, seja sendo necessário fazer na cirurgia, sendo necessário fazendo radioterapia, que são 2 tratamentos locais, né? Eu opero a mama e avalio os linfonodos, aqui as ínguas da axila. E a radioterapia também não deixa de ser um equipamento que emite uma energia eletromagnética que vai direto também na mama, tá? Então, cirurgia e radioterapia são tratamentos locais, que agem naquele ponto específico na mama e ou na axila. E também tem os tratamentos sistêmicos, né? Que a gente tenta evitar com que, se porventura alguma célula saiu ali da mama, foi para algum outro local, os tratamentos sistêmicos agem nessas células, evitando com que elas cresçam, tá? E aí entram, né, a quimioterapia, que é com algumas toxicidades, queda de cabelo, náuseas, que todo mundo conhece, e, né, a gente fica um pouco preocupado com ela, mas como eu falei também, esse nome, quimioterapia, engloba muitos tratamentos com efeitos colaterais diversos. Tem a hormonioterapia, que de uma forma geral é um tratamento oral, e tem também algumas outras modalidades mais modernas de tratamento, que a gente chama de anticorpo monoclonal, de imunoterapia e tudo mais, tá? Então, essa essa nossa rápida conversa, aqui nesse outubro de 2021, é mais uma vez para reafirmar a importância de fazermos o diagnóstico precoce, de fazermos os exames que nos possibilitam de fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, começando sempre pela mamografia, porque se isso acontece, se eu tenho um diagnóstico precoce, como eu falei, usando essas armas, né, cirurgia, rádio, químio, seja lá qual for, isso depende de cada caso, mas usando essas armas de forma adequada, sequencialmente ou concomitante, eu tenho uma grande chance de cura da doença. Então, esse é o grande mensagem de Outubro Rosa, desmistificar a doença. O câncer de mama é a doença mais frequente na mulher, mas uma vez diagnosticada precocemente, é possível sim, e eu tenho uma alta possibilidade de tratamento curativo dessa mulher. Portanto,
todo o esforço deve ser feito para que a gente consiga fazer ou evitar de alguma forma, seguindo as orientações, né, que nós comentamos, ou fazer, o diagnóstico precoce, potencializando ao máximo um tratamento curativo. Então, pessoal, é isso, e se tiver algumas perguntas, eu estou aqui à disposição também. Então, pessoal, eu gostaria, né, outubro de 2021, de mandar né, uma mensagem aqui para as mulheres do Grupo Fácil e também para os homens, né, que passem essas mensagens para as suas esposas, para as mulheres da sua família, né? Câncer de mama é uma doença curável, tá? Não há que temer o diagnóstico, não. Há que fazer, tenha todo o esforço para que, primeiro, a gente use medidas para que a gente consiga evitar o câncer de mama, que é não à obesidade e não ao sedentarismo, ok? Ou seja, fazer atividade física super importante, alimentação saudável super importante, tá? Fazer os exames de uma forma correta. A partir dos 40 anos de idade, toda mulher precisa fazer a sua mamografia, né? E consultar sempre com o médico. Sempre que você, mulher, perceber alguma coisa diferente no seu corpo, que não existia antes e agora apareceu, vá ao médico. Na maioria das vezes não é nada, mas deixa o médico te examinar e dá essa impressão de que realmente não tem necessidade de maiores cuidados, ok? Então, com essas medidas, a gente consegue evitar ou fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, como a gente conversou, potencializando demais um tratamento curável. Então, mulheres do Grupo Fácil, parabéns por esse momento aqui que vocês estão tendo, né, nessa conversa, e espero que vocês tenham né, esse cuidado com o corpo, cuidado com a mente. A gente está ainda nessa fase de pandemia, então todo mundo se cuidando e divulgar essa ideia, esses cuidados também para todas as mulheres amigas e familiares de vocês, tá? Eu estou aqui sempre à disposição para que a gente puder conversar e orientar com relação à saúde da mulher.